Ele só queria cuidar do jardim, mas acabou herdando o terreno, a memória e a dor de uma família inteira. Um simples jardineiro que ninguém enxergava, até ser a única raiz que restava de uma história esquecida. O que você faria se herdasse a responsabilidade de curar um lugar onde antes só existia silêncio? Ninguém no prédio sabia o nome dele. Passavam por ele todos os dias, de salto, de fone no ouvido, com pressa, carregando sacolas caras, e tudo o que viam era o jardineiro. Mas havia algo nos olhos daquele homem de boné gasto que chamava atenção, mesmo que ninguém se desse conta. Um tipo de calma que não se compra, um silêncio que falava mais do que os corredores de mármore do edifício. Quantas vezes você já passou por alguém sem sequer notar o rosto? E quantas dessas pessoas tinham uma história maior do que a sua? A resposta, quase sempre, é a mesma: mais do que imaginamos. Porque é fácil ignorar o que não brilha. Difícil mesmo é enxergar dignidade onde o mundo só vê função. Sebastião chegava todos os dias antes do sol nascer. Molhava as plantas em silêncio, trocava as mudas, varria os galhos secos que caíam das árvores que ele mesmo plantou, 20 anos atrás, quando aquele condomínio nem era um projeto finalizado. Nunca pediu nada. Nunca questionou nada. E talvez por isso ninguém nunca ouviu de verdade. Mas ele via tudo. Sabia quais casais brigavam antes do elevador, quais idosos nunca recebiam visita, quais crianças olhavam para ele com curiosidade e quais desciam para brincar porque estavam fugindo de alguma tristeza dentro de casa. Às vezes, ele encontrava cartas rasgadas no lixo reciclável, e lia sem querer desabafos de moradores infelizes em vidas luxuosas. Outras vezes, ouvia sussurros vindos das varandas altas, que falavam de traições, fracassos ou solidão disfarçada. E era assim, no meio de flores e silêncios, que ele foi colhendo pedaços da alma daquele prédio, pedaços que ninguém mais queria carregar. Até que um dia, no 13º andar, uma voz cansada o chamou pelo nome. Sebastião, pode subir um instante? Preciso conversar. Era a primeira vez que alguém o chamava assim em anos. E ele sabia, naquele momento, que algo estava prestes a mudar. Sebastião hesitou por um instante. Não era comum ser chamado para subir. Muito menos pelo interfone da cobertura. Engoliu seco, limpou as mãos na calça surrada e apertou o botão do elevador de serviço. O porteiro o olhou com uma pontinha de espanto, mas nada disse. No 13º andar, a porta do apartamento 1311 já estava entreaberta. E atrás dela, com os olhos fundos e o cabelo bem penteado como sempre, estava Dona Beatriz. Ela usava um vestido de tecido antigo, azul claro, com botões pequenos até o pescoço. Mesmo franzina, seu porte impunha respeito. Era daquelas senhoras que pareciam ter sido moldadas com elegância mesmo na tristeza. Com um gesto delicado, ela abriu espaço para ele entrar. Desculpe chamar assim, de surpresa, disse, com a voz baixa. Mas eu precisava ver um rosto honesto hoje. O apartamento era amplo, silencioso, recheado de móveis de madeira escura e retratos em molduras douradas. Fotos antigas, todas em preto e branco. Nenhuma mostrava sorrisos. Sebastião ficou de pé, perto da porta, sem saber se deveria tirar o boné ou os sapatos. Sente-se, por favor. Aqui, na varanda. Ela apontou para uma cadeira acolchoada ao lado de uma mesa com xícaras de porcelana, já servidas. Chá de hibisco. Quente. Como se ela soubesse que ele aceitaria. A senhora está bem? Ele perguntou, após alguns minutos de silêncio entre goles tímidos. Ela apoiou a xícara no pires, olhou para o jardim lá embaixo, que ele mesmo cuidava há tantos anos. Aquilo ali, sempre foi a parte mais viva desse prédio. Murmurou. Eu via você todas as manhãs, mesmo quando ninguém mais via. Me lembrava do meu pai, ele também tinha mãos marcadas, fortes, mas um coração que tremia diante das injustiças. Sebastião baixou os olhos, envergonhado de ser comparado a alguém tão importante na lembrança dela. Preciso te pedir um favor, Sebastião. Mas antes, quero te contar uma coisa que guardei por tempo demais. E então ela começou. Contou que havia sido feliz apenas uma vez, durante 2 verões em Paraty, quando ainda era moça e amava um pintor pobre que vendia quadros na praça. Que se casou com um homem escolhido pela família, dono de construtoras, sócio de políticos, pai do seu único filho, Heitor, o mesmo que agora tentava convencê-la a se mudar para um hospital de luxo sob o pretexto de melhor acompanhamento. Ele quer apagar o que ainda resta de mim. Não porque se preocupa, mas porque quer o controle do que deixei de herança.
Disse, sem raiva. Só com um cansaço que doía mais que qualquer doença. Sebastião apenas ouvia. Sem interromper. Sentia que ali havia algo maior se desenrolando. E havia. Beatriz se levantou devagar e caminhou até um armário embutido no corredor. Voltou com um envelope bege, envelhecido pelo tempo. Nele, escrito à mão, estava o nome dele. Sebastião Alves de Lima. Nada mais. Eu pedi para um advogado registrar isso com validade jurídica. Mas ninguém além de mim sabe. Quando eu me for, isso aqui vai para você. Estendeu o envelope, mas ele não teve coragem de pegar. Dona Beatriz, não sei o que tem aí dentro, mas... tem terra. Ela cortou, com leveza. Terras que pertenciam ao meu pai, depois foram transferidas para o meu marido, e, por fim, usadas pela construtora que ergueu este prédio. Mas sabe qual foi a ironia? Parte do terreno nunca foi registrado no nome da empresa. Está no meu. Esqueceram de incluir no contrato. Por causa de um erro de cartório, que ninguém nunca percebeu. Só eu. Sebastião a olhou, confuso. Mas por que a senhora deixaria isso para mim? Ela deu um pequeno sorriso, o primeiro naquela tarde. Porque, diferente do meu filho, você cuida do que está vivo. Das coisas que crescem. E porque eu precisava deixar alguma coisa para alguém que não quisesse destruir tudo depois. Ele tentou devolver o envelope, recusou com a cabeça, implorou com os olhos. A senhora devia deixar isso para sua família. Já deixei muita coisa para eles. Dinheiro, ações, apartamentos. Tudo que pode ser gasto. Mas o que tem valor, precisa ser semeado. No fundo da sala, um relógio de pêndulo soou 6 vezes. O tempo parecia mais curto com ela. Promete que vai cuidar disso? Sebastião demorou a responder. Mas quando falou, sua voz saiu firme, como as raízes de uma árvore que nunca foi arrancada. Prometo. Naquela noite, quando voltou para casa, não abriu o envelope. Deixou sobre a mesa de madeira, ao lado de um vaso com manjericão que ele mesmo cultivava. Dormiu com o coração inquieto. Sentia que havia recebido algo mais do que um segredo. Uma semente que ainda não sabia onde daria fruto. No dia seguinte, Beatriz não apareceu na varanda. E nem no outro. No terceiro, o porteiro lhe deu a notícia. Ela tinha partido. Sozinha, dormindo. Sem dor. Sem ninguém por perto. Mas deixará um bilhete, escrito à mão, entregue a ele num envelope selado. Para Sebastião, aquele que nunca deixou de florescer. O envelope continuava ali. Intacto. Sebastião passava por ele como se fosse algo sagrado, mas sabia que não podia ignorar para sempre. 3 dias depois do falecimento de Dona Beatriz, os advogados dela marcaram uma reunião com o síndico e os representantes legais do condomínio. Algo no ar pesava. O filho dela, Heitor, não aparecia desde o enterro, onde chegou atrasado, saiu antes e sequer apertou a mão de Sebastião. Foi só na manhã da reunião que o boné dele virou assunto nos corredores. A funcionária da limpeza, que sempre dividia um café rápido com Sebastião na área de serviço, foi a primeira a contar. Tão dizendo que você vai herdar parte do terreno. Que tem documento assinado. Que a velhinha te passou tudo por baixo dos panos. Ele ficou em silêncio, como sempre fazia diante da malícia alheia. Mas dentro do peito, algo começava a ferver. Não era raiva, era uma urgência estranha. Como se estivesse no meio de algo que não escolheu, mas do qual não podia fugir. Às 16 horas daquela sexta-feira, entrou na sala de reuniões do térreo pela primeira vez como convidado. Era uma sala fria, com vidro fumê e poltronas de couro. O advogado de Beatriz o cumprimentou com um aceno discreto e colocou sobre a mesa uma cópia do testamento. Dona Beatriz nomeou o Sr. Sebastião como detentor vitalício de um lote de terra que originalmente pertenceu à família dela, e que, conforme registro legal, nunca foi transferido à construtora. O síndico arregalou os olhos. Uma das moradoras mais antigas franziu o senho, incomodada. Mas ninguém reagiu tão imediatamente quanto Heitor, que entrou na sala exatamente nesse momento, com um paletó apertado, camisa branca engomada e uma expressão que misturava indignação e superioridade. Isso é um absurdo, disse, sem se sentar. Essa herança devia ser invalidada. Minha mãe não estava em pleno juízo. Um jardineiro não pode ser herdeiro de nada. Sebastião, calmo, permaneceu de pé, as mãos unidas à frente do corpo. Eu não pedi nada disso. Só fui chamado aqui.
O advogado respirou fundo, mas manteve a postura. Doutor Heitor, sua mãe passou por avaliação médica regular nos últimos meses. Há laudos, gravações e testemunhos que comprovam sua capacidade plena. Isso é legal. E é legítimo. Legal talvez. Mas moral? Ele lançou o olhar para os outros presentes. Estamos falando de um homem que limpa folhas. Que nunca teve estudo. Que pode estar manipulando uma mulher idosa e solitária. Alguém precisa colocar ordem nessa loucura. A sala silenciou. A tensão era densa. Alguns fingiam mexer no celular, outros apenas olhavam para Sebastião, como se esperassem que ele tivesse vergonha de estar ali. Mas ele não tinha. Eu cuidei do que era dela. Com respeito. Com carinho. Disse, a voz embargada, mas firme. A senhora Beatriz sabia o que fazia. E eu não manipulei ninguém. Ela só confiou em mim porque viu o que vocês nunca viram. Heitor deu uma risada seca. E o que ela viu? Um velho com enxada e discurso de mártir? O advogado o interrompeu com frieza. O que ela viu foi alguém que ficou, quando ninguém mais ficou. Que escutou, quando todos gritavam. E que regava a única coisa que restava dela, memória. Heitor saiu da sala batendo a porta. Mas a semente do conflito já estava plantada. Nos dias seguintes, começaram a circular boatos entre os condôminos, que Sebastião era interesseiro, que Beatriz havia enlouquecido nos últimos meses, que aquilo tudo era parte de um plano para desvalorizar o prédio e vendê-lo depois. No elevador, ninguém mais o olhava nos olhos. Na portaria, até os sorrisos dos colegas de serviço ficaram mais tensos. A invisibilidade que sempre o protegeu agora era um manto rasgado. Ele estava exposto. Mas não fugiu. Naquela mesma semana, abriu o envelope. Lá estava o documento oficial de posse vitalícia da porção de terra que margeava o jardim, o coração verde do prédio. E junto dele, uma segunda carta, escrita à mão por Beatriz. Sei que vão duvidar. Mas você não precisa provar nada. Só continue cuidando do que importa. O resto se desfaz sozinho. Na calada da noite, Sebastião se sentou no banco de pedra ao lado da jabuticabeira e olhou para o jardim como se fosse a primeira vez. Sabia que não era uma disputa por propriedade. Era uma guerra de presença. De verdade contra a aparência. E essa, ele estava pronto para enfrentar. Era estranho como o silêncio do jardim já não era o mesmo. Até o vento parecia carregar algo diferente. Sebastião andava entre as roseiras como se pisasse num terreno novo, ainda que fosse o mesmo chão onde caminhava há 20 anos. Depois da herança revelada, tudo o que antes era invisível havia ganhado peso, e olhos. Mas havia um tipo de peso que já o acompanhava muito antes disso. Um que ele não carregava nos ombros, mas no peito. Naquela noite, no barraco simples que ocupava nos fundos da Zona Leste, ele tirou de uma caixa de papelão um envelope antigo, amarelado pelas décadas. Dentro, havia 2 fotografias. Uma era de um menino de 5 anos com um sorriso torto e olhar travesso. A outra, de um hospital público, com janelas altas e pintura desbotada. Mateus! Sussurrou, com a voz quase sumindo. Fazia mais de 20 anos que ele não pronunciava aquele nome em voz alta. O filho. O único. Morrera aos 6 anos, depois de uma espera absurda por atendimento num pronto-socorro superlotado. Tinha febre alta, dificuldades para respirar e precisava de um leito com urgência. Mas ninguém o atendeu a tempo. Um médico, cansado e irritado, chegou a dizer que era só mais uma gripe mal cuidada. Horas depois, Mateus não reagia mais. Sebastião não gritava, não quebrava as coisas, não culpava ninguém em voz alta. Mas desde aquele dia, não era mais o mesmo homem. Enterrou o menino com as próprias mãos no interior de Minas, numa cova simples, e voltou para a cidade com o coração murcho. Começou a trabalhar como jardineiro para preencher os vazios que os galhos secos da alma não sabiam esconder. Plantava flores onde não havia cor. E fingia que dava certo. Meses depois da morte do filho, descobriu, sem querer, o nome do então conselheiro da fundação hospitalar que administrava aquele posto de saúde, Heitor Meireles, o mesmo filho de Beatriz que agora o acusava de manipulação e interesse. A ironia parecia absurda demais para ser coincidência. E não era só isso. Num dos recortes de jornal que guardava, uma matéria falava sobre desvios de verba destinados a hospitais públicos, e o nome de Heitor estava mencionado como um dos investigados que nunca chegou a ser indiciado. Talvez Beatriz soubesse.
Talvez não. Mas algo naquela escolha dela, deixar para Sebastião o que valia mais que dinheiro, parecia, agora, ainda mais simbólico. Na segunda-feira, ao regar as plantas da entrada, foi interrompido por uma visita inesperada. Uma senhora idosa, de vestido florido e sandálias baixas, segurava uma sacola de pano e carregava no olhar a mesma doçura cansada de quem viveu muito. O senhor é o Sebastião? O jardineiro? Ele assentiu, limpando as mãos no avental de lona. Eu era amiga da dona Beatriz, nos tempos do coral da igreja. Ela sempre falava do senhor. Disse que o senhor lembrava o irmão dela, sempre em silêncio, mas com um coração que enxergava longe. Ela abriu a sacola e retirou um caderno grosso, de capa azul. Nele, havia anotações, poemas escritos à mão, e desenhos de plantas, todas do jardim que ele cuidava. Ela me entregou isso 2 meses antes de partir. Disse que talvez um dia o senhor precisasse lembrar que as coisas bonitas também florescem na dor. Sebastião recebeu o caderno como quem acolhe um velho amigo. Folheou lentamente até encontrar uma página com uma frase destacada em vermelho. Não se engane, meu amigo. As raízes que ninguém vê são as que sustentam o mundo. Naquela noite, ele desceu até o terreno que agora sabia ser seu por direito. Sentou-se ao lado do pau-brasil que havia plantado com as próprias mãos na década de 90 e ficou ali, quieto. Com as mãos na terra, os olhos fixos no escuro, e o coração latejando memórias. Pela primeira vez, permitiu-se chorar por Mateus. Pela infância que não viu crescer, pela vida que não pôde dar, pelo tempo que passou tentando esquecer em vez de lembrar. O que Beatriz havia feito, agora fazia mais sentido. Ela não deixará só uma terra. Tinha deixado um pedaço de reparo, um espaço onde ele poderia fazer nascer o que nunca teve tempo de cultivar em seu próprio lar. Nos dias seguintes, começou a esboçar uma ideia. Um lugar onde crianças e idosos pudessem conviver entre hortas e sombra. Um espaço sem grades, onde ninguém seria ignorado por sua origem. Onde a dor pudesse ser reciclada em cuidado. E tudo começaria ali, na terra que um dia esqueceram de registrar, mas que agora estava viva como nunca. O projeto começou com uma pá enferrujada, 2 sacos de terra preta e um velho banco de praça reformado por ele mesmo. Sebastião não esperou por aprovação. Apenas começou. Onde antes era só um gramado de passagem, surgiu a primeira trilha de madeira entre os canteiros, que ele mesmo cavou à mão. Ninguém entendia muito bem o que ele estava fazendo, mas ele também não explicava. Deixava que as plantas falassem por ele, como sempre fizeram. 2 meses depois, os primeiros girassóis começaram a despontar. Logo em seguida vieram as crianças, não do prédio, mas do entorno, de um abrigo próximo. Algumas vinham por curiosidade, outras em silêncio, puxadas por voluntários. Ele as deixava cavar, plantar, pintar os vasos, colocar nomes nos canteiros. Um menino chamado Raul escreveu em um deles: "Esse aqui é do Mateus, o filho que ele não esqueceu." A notícia se espalhou devagar, como tudo o que é verdadeiro. Um jornal de bairro fez uma pequena reportagem: "Jardineiro transforma herança inusitada em espaço de cura e aprendizado." O título parecia banal, mas a matéria tocava num ponto que ninguém mais conseguia ignorar. Havia vida brotando onde antes só existia disputa por poder. Heitor, do seu apartamento de paredes de vidro e móveis importados, assistia aquilo como quem vê um castelo rachar por dentro. Tentou entrar com uma ação judicial para anular o testamento da mãe, alegando perturbação emocional causada por manipulação. Mas perdeu. As provas estavam firmes, e o juiz, ao final da sentença, escreveu: "Nem tudo que tem valor cabe numa planilha. E nem todo legado é construído com concreto." Sebastião não comemorou. Não tinha nada para celebrar que envolvesse queda alheia. Seguiu cuidando do espaço, agora chamado por todos de Jardim de Dona Beatriz, com uma placa de ferro envelhecido na entrada, onde se lia: "Para quem sempre ficou." Num sábado nublado, enquanto replantava alecrim com 2 senhoras que vieram de um asilo próximo, ouviu uma voz conhecida chamando atrás dele: "Sebastião." Virou-se devagar. Heitor estava ali. Sem terno. Sem arrogância. Apenas com um envelope fino na mão. "Eu queria te entregar isso pessoalmente. É uma carta da minha mãe. Ela me deixou, mas só permitiu que fosse aberta depois do resultado do processo." Sebastião pegou o envelope com as mãos sujas de terra. Hesitou. "Pode ler." "Eu já li a minha parte." Abriu.
Dentro, uma folha dobrada com a caligrafia elegante de Beatriz. Só uma frase, simples, clara. Deixe as raízes falarem, Heitor. Só elas conhecem a verdade. O filho baixou a cabeça. Os olhos estavam vermelhos, mas ele ainda segurava tudo como um homem que nunca soube pedir desculpas. Eu errei. Por orgulho, por ganância. Mas principalmente, porque nunca soube o que minha mãe via em você. Agora eu entendo. E não sei se consigo suportar isso. Sebastião não respondeu. Pegou um regador, entregou nas mãos dele e apontou para o canteiro de ervas. Começa ali. E foi o que ele fez. Pela primeira vez, pai de 2 filhos que jamais quis conhecer, Heitor abaixou o corpo, sujou as mãos, e ouviu o que o solo tinha para dizer. Na primavera seguinte, o espaço virou referência. Escolas da região visitavam o local para oficinas de plantio. Psicólogos usavam o jardim como parte de terapias comunitárias. E uma professora de biologia escreveu uma monografia chamada As Raízes da Dignidade, o caso Sebastião. Sebastião nunca se acostumou com os holofotes. Recusou entrevistas, prêmios e placas comemorativas. Só aceitou um retrato pintado à mão por Raul, que hoje era seu braço direito no jardim. A pintura mostrava o velho jardineiro com um boné torto, de costas, de frente para a horta, segurando a mão de uma criança invisível. No canto da imagem, Raul escreveu: Onde a terra cura, a alma floresce. Num fim de tarde qualquer, já com o sol alaranjado caindo por trás dos prédios, Sebastião se sentou no mesmo banco de pedra de sempre. Fechou os olhos, sentiu o cheiro do manjericão, e por um instante achou ter ouvido uma voz conhecida sussurrar bem de leve no vento. Obrigada por ter ficado. E ele ficou. Ficou até que todos aprendessem que os verdadeiros heróis não usam capa. Usam enxada, têm mãos marcadas, e um coração que nunca deixou de florescer. E você? Se estivesse no lugar do Sebastião, teria ficado? Teria tido coragem de plantar algo bonito em meio a tanta dor? Conta aqui nos comentários. Quero muito saber como essa história tocou você. Se gostou, deixa seu like, compartilha com alguém especial, e se inscreve no canal A Vida Conta para que a gente possa continuar semeando histórias que aquecem o peito e fazem a alma florescer.